Explorando as curiosidades bíblicas. Uma jornada pelo livro sagrado. Que alegria ter você aqui para uma aventura incrível pelo mundo das curiosidades bíblicas. A Bíblia é muito mais do que um livro antigo. Ela é uma fonte de histórias, números, personagens e fatos que continuam a nos surpreender e inspirar até hoje. Então, preparem-se para descobrir segredos, entender símbolos e conhecer personagens que marcaram a história da humanidade. Vamos começar essa jornada. Capítulo 1. A estrutura da Bíblia e seus segredos. Vamos começar entendendo como esse livro tão importante é organizado. A Bíblia é dividida em duas grandes partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história do povo de Israel, suas leis, profecias e poesias. Já o Novo Testamento narra a vida de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos e as primeiras comunidades cristãs. Sabia que existem diferentes versões da Bíblia? A maioria tem 66 livros, que é a Bíblia protestante. Mas a Igreja Católica inclui alguns livros adicionais chamados de deuterocanônicos, elevando o total para 73. E aqui vai uma curiosidade. O livro mais longo é o Salmo 119, com 176 versículos, enquanto o menor é o Obadias, com apenas um capítulo. É incrível como tamanha diversidade de textos cabe nesse livro tão especial, não é mesmo? Capítulo 2. Números que encantam e intrigam. Agora, vamos falar de números que parecem mágicos na Bíblia. Você já ouviu falar do número 7? Ele é considerado o símbolo da perfeição e da completude. Pense só. Deus criou o mundo em 7 dias. Há 7 selos no livro do Apocalipse, e esse número aparece em várias histórias e símbolos ao longo das Escrituras. Outro número importante é o 40. Ele representa períodos de provação, preparação e transformação. Por exemplo, Moisés passou 40 dias no Monte Sinai recebendo as leis de Deus, e Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. E tem mais. O número 12 simboliza o povo de Deus, representado pelas 12 tribos de Israel e pelos 12 apóstolos de Jesus. Esses números carregam significados profundos e nos ajudam a entender melhor as mensagens da Bíblia. Capítulo 3. Personagens e histórias que marcaram época. Vamos conhecer alguns personagens que marcaram a história bíblica. Primeiro, Moisés. Ele foi um líder que libertou os israelitas do Egito, numa das maiores histórias de fé e coragem. Uma curiosidade é que ele nasceu numa época de perseguição, foi criado na corte do faraó, mas escolheu seu povo e sua missão. Depois, temos Davi, o jovem pastor que derrotou Golias com uma pedra e virou rei de Israel. Sua história é um exemplo de coragem, fé e determinação. Que não podemos esquecer de Maria, mãe de Jesus. Uma jovem humilde que aceitou a missão de ser mãe do Salvador, demonstrando humildade e uma fé inabalável. Cada um desses personagens viveu momentos de milagres e fé que continuam a nos inspirar até hoje. São exemplos de que, com coragem e fé, podemos superar qualquer desafio. Capítulo 4. Milagres e eventos surpreendentes. Vamos começar nossa jornada pelos momentos mais incríveis da Bíblia, aqueles que desafiam a lógica e demonstram o poder de Deus de maneiras surpreendentes. Prepare-se para uma viagem repleta de fé, coragem e maravilhas divinas. A partição do Mar Vermelho. Imagine-se na areia quente do deserto, com o povo de Israel acampado às margens do Mar Vermelho. Após anos de escravidão no Egito, eles estavam livres, mas agora se viam encurralados pelo exército egípcio que vinha atrás deles. O medo tomava conta, mas Moisés, guiado por Deus, ergueu sua vara sobre as águas. E então aconteceu algo extraordinário. O mar se abriu.
As águas se dividiram em duas paredes gigantescas, formando um caminho seco no meio. Os israelitas atravessaram, em segurança, enquanto os egípcios tentaram seguir, mas as águas voltaram ao seu lugar, engolindo os inimigos. Este milagre não foi apenas uma demonstração de intervenção divina, foi uma lição de fé inabalável e esperança contra todas as probabilidades. A ressurreição de Jesus. Mais tarde na história bíblica, encontramos o evento central do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. Após ser crucificado e sepultado, Jesus morreu por nossos pecados, um ato de amor supremo. Mas a história não termina na cruz ou no túmulo. No terceiro dia, as mulheres que foram ao sepulcro encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Então apareceu Jesus vivo aos seus discípulos. Ele venceu a morte, demonstrando o poder absoluto de Deus sobre ela. Essa ressurreição é a esperança que sustenta milhões de fiéis ao redor do mundo até hoje. Um lembrete de que a vida eterna é possível através da fé. Outra curiosidade: sabia que existem mais de 300 milagres registrados na Bíblia? Cada um deles carrega uma lição única, seja sobre fé, obediência ou confiança em Deus. Desde a multiplicação dos pães e peixes até a cura dos enfermos ou a visão do profeta Elias sendo levado ao céu em um carro de fogo, cada evento revela o quão poderoso e presente Deus é na história da humanidade. Capítulo 5. A Bíblia e seus fundamentos científicos e históricos. Além das histórias incríveis e milagres surpreendentes, a Bíblia também possui raízes profundas na história e na arqueologia. Muitas descobertas confirmam eventos e locais mencionados nas Escrituras, fortalecendo sua credibilidade. História e arqueologia. Por exemplo, a cidade de Jericó, famosa pela sua muralha, que caiu após os israelitas marcharem ao redor dela por 7 dias, foi alvo de escavações arqueológicas que revelaram estruturas antigas semelhantes às descritas na Bíblia. Essas descobertas mostram que Jericó realmente existiu na época dos eventos bíblicos. Outro exemplo importante é o Reino de Davi. Escavações em Jerusalém trouxeram à luz evidências que confirmam a existência desse reino antigo, incluindo inscrições e artefatos que datam daquele período. Essas descobertas ajudam a entender melhor o contexto histórico das narrativas bíblicas. Conclusão: a Bíblia não é apenas um livro espiritual, ela também é uma fonte rica em história e cultura antiga. Sua conexão com fatos verificáveis através da arqueologia reforça sua importância como documento histórico confiável. Ao explorarmos as curiosidades da Bíblia, percebemos que ela é muito mais do que um simples livro antigo. É um universo de histórias, ensinamentos e mistérios que atravessam séculos e culturas, tocando o coração de milhões de pessoas. Descobrir que existem animais que falaram, profecias que se cumpriram, números com significados profundos e detalhes aparentemente simples que carregam mensagens eternas, nos faz ver que cada versículo tem algo a dizer. Muitas vezes, além do que os olhos alcançam. Essas curiosidades não são apenas dados interessantes, mas portas que se abrem para uma compreensão mais profunda da fé, da história e da ação de Deus no mundo. Elas nos convidam a olhar com mais atenção, a escutar com mais sensibilidade e a buscar com mais sede a verdade que transforma. Encerrar esse momento é como fechar um livro precioso que sabemos que voltaremos a abrir. Que cada curiosidade descoberta hoje desperte em nós o desejo de continuar explorando a palavra com o coração aberto, não apenas para saber mais, mas para viver melhor. Porque, no fim das contas, a Bíblia não é apenas um livro para ser lido, é uma mensagem para ser vivida.